Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Inquisição, esse período polêmico, né, da história medieval, carregado de muitos estereótipos, preconceitos, ideias equivocadas também, principalmente por uma visão iluminista, né, que queria e quer destruir todo o legado cristão, né, os valores cristãos, a cultura, né, como se a sociedade só tivesse existido depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que em 4 anos matou muito mais do que em 4 séculos de Inquisição, né? Mas primeiramente nós precisamos se situar no contexto histórico para não cometermos anacronismos. O que é um anacronismo, né? Quando tu julga fatos históricos com a mentalidade de hoje. É lógico que com a mentalidade relativista de hoje, a mentalidade ateísta de hoje, nós não conseguimos conceber que exista, que tivesse existido uma Inquisição. Mas a Inquisição, ela foi plenamente justificada e importante para a sua época. Sim, muito importante. O Vaticano, recentemente, ele fez estudos sobre a Inquisição, contratou historiadores imparciais que chegaram à conclusão de que a Inquisição ela é carregada de muitas ideias equivocadas e que muitas das mortes da Inquisição, né, colocadas no colo da igreja, na verdade, não pode ser da igreja. Veja, a Joana d'Arc foi uma, por exemplo, né? A Joana d'Arc, ela foi julgada por um tribunal político, né? A política usou bastante dos instrumentos da Inquisição para perseguir adversários políticos, inimigos políticos. Mas então é preciso a gente se situar no contexto histórico. Era um contexto onde a principal obra era a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, onde existia uma lei natural que pairava por cima de todos, né? Existia, portanto, uma verdade objetiva, a verdade de Cristo, Jesus Cristo, e sua igreja, né, detentora dessa verdade. A Inquisição, ela partiu do meio do povo que começou a pressionar as autoridades civis, né, para que tomasse umas medidas. Por quê? Porque estavam sendo ameaçados por heresias, né? E é importante lembrar que o medieval daquela época, ele defendia a verdade, ele defendia, né, a religião era um importante ponto de coesão política e social, ela é importante instrumento de coesão política e social. Então, a pessoa, por exemplo, que cometesse heresias, ela estava matando Deus. Era pior do que um assassinato. Além de estar matando Deus, ela estava condenando as pessoas à eternidade dos castigos. Estava perdendo a alma daquela pessoa. Então veja que a Inquisição, além de ser uma defesa da cultura, dos valores dessa sociedade, era também um ato de misericórdia com a alma deste herege pecador, né? Alguma vez você viu algum filme retratar isso, a televisão? Não, isso você não vai ver, né? Inclusive, a Inquisição, ela era
coordenada pelos maiores, por duas entidades religiosas, os franciscanos e os dominicanos, que eram santos, e defendiam a Inquisição. O objetivo da Inquisição não era matar, queimar, como as pessoas dizem. O objetivo da Inquisição era acabar com a heresia e convencer a pessoa de que ela estava no caminho errado e que ela estava causando uma perturbação social. Sim. Por quê? Porque aquela heresia, ela causava uma instabilidade social, política, inclusive, né? Prejudicava a todos. Tivemos heresias violentas, inclusive, os albigenses, os cátaros, que defendiam, inclusive, assassinatos de crianças, de fetos no ventre materno, que defendiam o suicídio, né? Que defendiam, que matavam, instigavam as pessoas a cometerem suicídio, e eram seitas violentas, né? Então a Inquisição, ela partiu do próprio povo, que pediu às autoridades para que eles tomassem uma providência. E como a igreja era responsável pelas questões de fé espirituais, isso foi um atributo da igreja, né? Mas a igreja, vejam só, a igreja ela tomava todos os procedimentos, inclusive isso não é dito, né? Que a Inquisição, ela foi uma melhoria, ela foi uma evolução nos sistemas inquisitoriais, porque naquela época o que acontecia? Se o rei não ia com a tua cara, ele simplesmente te botava num calabouço. Não tinha direito à defesa, não tinha esses conceitos de ampla defesa, contraditório. Isso a Inquisição trouxe. Mesmo a tortura. Vejam que a tortura também foi muito mais branda. As pessoas falam dos instrumentos medievais de tortura da Inquisição, mas a tortura era algo completamente comum nos julgamentos. Vejam que a tortura, até isso foi abrandada. Inclusive era recomendado que não chegassem aos extremos a tortura. Então a evolução dos métodos inquisitoriais, eles foram uma evolução. Inclusive, eles deram origem aos modernos processos de inquérito, contraditório, ampla defesa. O sujeito tinha direito à defesa, tinha direito a um julgamento, né? E se ele reconhecesse que realmente ele estava errado, que realmente era um erro, isso aí, por quê? Porque, como eu falei, os medievais, eles prezavam pela verdade. A verdade de Jesus Cristo, os valores. Então, se a pessoa reconhecesse que ela estava no caminho do erro, ela não era punida com a pena de morte. Quem executava as penas de morte era o braço secular, que era as autoridades civis, não era a igreja, né? Então, tivemos poucas mortes, tivemos locais que não tiveram quase nenhuma. Então esse mito que foram milhões mortos na Inquisição, isso é uma baboseira de gente que nunca estudou um documento sério. O objetivo da Inquisição não era matar, o objetivo da Inquisição era salvar a alma do pecador, do herege, né? E acabar com essas heresias que destruíam essa coesão social, política, a religião, né, a verdade, porque isso era importante para as pessoas, né? Tivemos muitos relatos da Inquisição portuguesa, Inquisição espanhola. Vejam só, é lógico que o Estado, ele, vendo a repercussão que deu a Inquisição, né, ele vendo o sucesso que teve a Inquisição, ele usou do instrumento da Inquisição, principalmente em Portugal, na Espanha, né? Nós tivemos, claro, de alguns elementos da igreja que, né, tivemos maus elementos na igreja também,
Mas não pode se dizer, como esses mentirosos historiadores dizem, que é a igreja. Não, alguns elementos da igreja que realmente usaram a revelia da igreja dos instrumentos da Inquisição, para perseguição política, para perseguição de inimigos políticos, né? Em Portugal nós tivemos os judeus sendo perseguidos mas vejam que foram perseguições políticas, né? Inclusive de ameaça. Nós tivemos ameaça de Portugal de se separar da igreja, tivemos ameaça da Espanha. Uma das piores inquisições que tivemos foi a Inquisição Espanhola. A Inquisição, uma Inquisição política, né? Então, a Inquisição em si, ela foi muito importante para combater as heresias, para a pacificação social, para acalmar os ânimos das pessoas, né? Para combater seitas, inclusive criminosas e violentas, como os cátaros. Mas claro que ela foi usada também para fins políticos, pelo Estado, como eu citei no início do vídeo, a Joana d'Arc foi uma dessas, que foi perseguida e morta pelos ingleses, com uma inquisição política, com alguns membros da igreja, para dar um ar de legitimidade, perdão. Mas a Inquisição, ela está muito longe desse demônio de 7 cabeças, né? Vejam só, hoje nós temos todo um relativismo, quer dizer, não existe mais a verdade, não existe mais os valores estão sendo destruídos, a nossa fé cristã, né? A nossa cultura está sendo destruída. E era tudo isso que esse pessoal, esse povo da Idade Média, chamado de bárbaro e retrógrado pelos iluministas, defendiam, né? Então a Inquisição, esses ecos iluministas, eles persistem até hoje, contaminando os historiadores, que na verdade não buscam fontes primárias, não buscam se informar, são apenas papagaios repetidores de preconceitos e estereótipos criados pós-Revolução Francesa, pelo Iluminismo e por todos esses movimentos ateístas, né? Por esses movimentos de esquerda que adoram criticar a igreja, que querem, na verdade, destruir toda essa base civilizacional. E neste vácuo, deixar com que culturas estrangeiras entrem e tomem conta. Porque deste vácuo do cristianismo, o que nós iremos ter? Nós iremos ter o progressismo, todo esse relativismo moral. Na verdade, não existe uma verdade. Então, é como dizia o professor Orlando Fedeli, se nós não temos a verdade, então o que nós estamos fazendo? O que os professores estão fazendo lá para ensinar? Não tem verdade. Não é verdade? Não existe uma verdade. Então, para que existe aula, então, se não existe uma verdade? Para que existe filosofia? E é isso aí, meus amigos. Espero ter trazido alguma luz para esse assunto, bastante espinhoso. Muito obrigado.